Será que a vida é, no fundo, só sofrimento? Essa não é uma pergunta para um dia ruim, não. Para o filósofo Arthur Schopenhauer, essa era a verdade fundamental do universo. Então se prepare, porque a gente vai mergulhar numa das visões mais brutalmente honestas e pessimistas da realidade que já existiu. Para começar a entender o Schopenhauer, a gente tem que partir de uma ideia bem radical dele. Ele diz que por baixo de toda a ciência, de tudo que a gente acha que sabe, existe um grande mistério. A realidade, lá no seu núcleo, é algo que simplesmente não dá para explicar. E é exatamente aqui que a filosofia dele toma um rumo bem sombrio. Ele lança uma possibilidade quase aterrorizante. E se essa força misteriosa que move tudo não for nem divina nem racional, mas sim um impulso cego, sem fim, que basicamente garante o nosso sofrimento? Mas essa visão pessimista não surgiu do nada, né? Schopenhauer era um verdadeiro rebelde. Ele remava totalmente contra a corrente de otimismo que dominava a filosofia alemã da sua época. Pensa só. Lá no início do século XIX, a filosofia era dominada por idealistas. Eles acreditavam no progresso, na razão guiando a história. Schopenhauer olhava para o mundo e viu o completo oposto. Ele viu um ciclo de violência e de dor, tudo movido por uma força totalmente irracional. E olha, o desprezo dele tinha um alvo principal, George Hegel, o superstar da filosofia alemã. Schopenhauer chamava ele de charlatão, e numa tentativa ousada, para não dizer arrogante, de humilhar o cara, ele marcou as aulas dele exatamente no mesmo horário das de Hegel. O resultado? A sala de aula do Schopenhauer ficou vazia, um fracasso que marcou a carreira dele. Mas, sabe como é? Foi justamente desse isolamento, dessa rebeldia toda, que nasceu a obra-prima dele, que se baseia num conceito central que explica tudo: o mundo como vontade. Mas calma, essa vontade de Schopenhauer não é o nosso eu quero do dia a dia. É algo muito maior. Pensa numa força cósmica, um desejo cego e que nunca se satisfaz, que impulsiona cada átomo do universo, desde a planta que busca a luz até o nosso instinto mais básico de sobrevivência. É um impulso eterno, sem nenhum objetivo final. Para ele, então, a realidade teria duas faces. De um lado, a vontade, que é essa força bruta, a verdade nua e crua. Do outro, a representação, que é o mundo que a gente percebe com nossos sentidos. O mundo que a gente vê, para Schopenhauer, é só um palco, quase uma ilusão. A verdadeira ação, a vontade, está acontecendo por trás das cortinas. E essa citação dele ilustra isso perfeitamente. A gente tende a achar que o que vemos e sentimos é a realidade toda, né? Mas, segundo ele, estamos apenas olhando para a nossa percepção limitada, a tal da representação, sem enxergar a força implacável que move tudo por baixo dos panos. Certo, mas como essa ideia de uma vontade cega leva direto ao sofrimento? É aqui que a teoria dele vira uma análise profunda e bem pessimista da nossa condição humana. A consequência dessa ideia é bem direta. Se a essência de tudo é um desejo que nunca se sacia, a satisfação plena é, por definição, impossível. O estado natural de qualquer ser movido pela vontade é a falta, é o anseio e, por consequência, o sofrimento. Ele resumiu isso numa metáfora que ficou famosíssima: a vida como um pêndulo. Quando a gente deseja algo, sofre com a falta. Quando a gente finalmente conquista, a alegria dura pouco e logo vem o abismo do tédio. A existência, para ele, seria essa oscilação sem fim entre a dor de querer e o tédio de ter conseguido. Com um diagnóstico tão sombrio assim, será que existe alguma esperança? Bom, Schopenhauer não oferece uma cura definitiva, não. Mas ele aponta para alguns refúgios temporários, uns momentos de trégua. A primeira via de fuga, e talvez a mais acessível, é a arte, a experiência estética. Quando a gente se perde na contemplação de uma pintura, ou quando se entrega a uma música, por um instante a gente deixa de ser um indivíduo cheio de desejos. A vontade se cala e a gente experimenta uma paz que é muito rara. A segunda rota é mais profunda, a compaixão. E aqui tem uma grande inovação dele. Ele foi um dos primeiríssimos filósofos do Ocidente a se inspirar de verdade no pensamento oriental como o budismo, ao perceber que todos os seres são, no fundo, manifestações da mesma vontade sofredora, a gente transcende ao egoísmo e sente a dor do outro como se fosse nossa. Apesar de ter sido basicamente ignorado pela academia enquanto era vivo, o pensamento de Schopenhauer encontrou um eco poderosíssimo nas gerações futuras. Vamos ver como esse legado se espalhou.
Escritores como Tolstói e até Machado de Assis, compositores como Wagner e Mahler, inúmeros artistas encontraram na filosofia dele uma descrição honesta do mundo. De repente, o pessimista solitário se tornou uma das vozes mais influentes da cultura moderna. A influência dele na filosofia e na psicologia é simplesmente inegável. Nietzsche pegou o conceito de vontade e o transformou na sua famosa vontade de poder. E a ideia de que somos guiados por forças irracionais, inconscientes. Bom, isso é a sementinha do que Freud e Jung desenvolveriam mais tarde como o inconsciente na psicanálise. No final, Schopenhauer nos deixa com um grande dilema. Ele dá um diagnóstico brutal da existência, mas também aponta a arte e a compaixão como refúgios. A pergunta que fica no ar é: será que esses breves momentos de alívio são o bastante para justificar uma vida inteira de luta constante? Essa é uma reflexão que desafia a gente, né? A beleza da arte pode compensar o sofrimento da vida. Deixe uma opinião aqui nos comentários. Se esta análise a fez pensar, inscreva-se no canal e compartilhe, para que mais gente possa debater as ideias desse filósofo tão fascinante.